Bom, de volta aqui a Brasília, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, e a equipe dele serão convidados a comparecer ao Senado e explicar gastos nas viagens para Nova York e Los Angeles. Repórter Paula Cuenca traz as últimas informações. É um convite, eles não são obrigados a comparecer, não é, Paula? Exatamente. O secretário especial de Cultura, Mário Frias, caso não queira comparecer a essa comissão do Senado para prestar essas informações e explicações, pode declinar deste convite. Mas não é o que costuma acontecer, já que isso pode soar como uma recusa de informações ao Senado e causa uma certa rusga ali entre os poderes. De toda forma, foi aprovado esse requerimento na quinta-feira, ontem, para que o secretário especial de Cultura, Mário Frias, dê explicações aos senadores da Comissão de Cultura e Esporte do Senado Federal a respeito dos gastos realizados em viagens para os Estados Unidos. Eu lembro que em dezembro do ano passado, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, acompanhado do secretário especial adjunto de Cultura, Hélio Ferraz, fizeram uma viagem para os Estados Unidos, onde tiveram um encontro com o lutador de jiu-jitsu, Renzo Gracie, para debater uma série de projetos audiovisuais. Essa viagem dos dois, de aproximadamente 5 dias, custou R$78 mil aos cofres públicos, envolvendo passagens, diárias de hotel e também diárias pagas para que eles pudessem manter os seus gastos nessa viagem ao trabalho, representando o governo federal. Além disso, em janeiro deste ano, outro membro da Secretaria Especial de Cultura, o subsecretário de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciuncula, também fez uma viagem, desta vez para Los Angeles, nos Estados Unidos, e teve cerca de R$20 mil em gastos. São esses os gastos que, então, os senadores querem ouvir as explicações. Lembrando que o próprio Ministério Público Federal já fez um pedido para o Tribunal de Contas da União para que esses gastos sejam investigados, mas o TCU ainda não deu uma resposta se vai abrir ou não uma investigação. Dessa forma, cabe agora esperar a resposta do secretário especial de Cultura, Mário Frias, se ele vai aceitar este convite dos senadores ou não. Paula Cuenca com as informações de Brasília, agora girando os nossos comentaristas, começando por José Maria Trindade. Zé Maria, esses gastos sempre alvos de investigação, Zé? Olha, Tiago, é possível sim o secretário usar verbas para fazer a representação no exterior, num ato, no caso foi um lançamento de um livro de um grande representante, de um grande esportista do Brasil que se transformou numa espécie de lenda do jiu-jitsu brasileiro. É um custo alto que chegou a assustar o próprio governo, o Palácio do Planalto. Pediu explicações ao secretário. Além do Ministério Público acionar o Tribunal de Contas da União, também o senador Randolfo Rodrigues pediu informação. Como sempre, o senador Randolfo Rodrigues usa muito a estrutura do Judiciário, do Tribunal de Contas da União para produzir manchetes. Mas é legal, ele pode fazer esse tipo de representação. O que está em debate é que há uma pressão, um cerco jurídico e de opinião contra o governo e contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, ações e procedimentos que são legais e às vezes ficam ali naquela nuvem. Será que é bom gastar tanto dinheiro assim? Uma pessoa simples pode achar R$36 mil é muito dinheiro, mas para uma viagem ao exterior de um secretário nacional, não é tanto dinheiro assim, não. Mas, enfim, é questionável, isso foi jogado em público e foi discutido, inclusive, no Palácio do Planalto. Mas é legal. O Tribunal de Contas da União está investigando e ele vai, sim, ao Congresso Nacional. Esse convite foi aprovado para não ser uma convocação. Ele vai lá e vai dar as explicações. Agora, é no mínimo estranho mesmo que um secretário gaste um dinheiro público num momento assim para o lançamento de um livro, só o lançamento de um livro. Mas, enfim, há um exagero uma espécie de perseguição dos integrantes do governo. Não é fácil ser governo atualmente, não, viu? Não é fácil ser cidadão, né, Zé Maria? Exagero é usar, no mínimo, um eufemismo, né? É muita falta de zelo com dinheiro público, você gastar quase R$80 mil, que é muito dinheiro aqui ou em qualquer lugar no mundo, para passar 5 dias em Nova York, você e mais uma pessoa, então, 2 pessoas, então, realmente, você tem que ficar num hotel de luxo, você tem que pegar uma passagem de business para poder fazer uma viagem, conseguir gastar R$80 mil em 5 dias para se reunir com um lutador de jiu-jitsu, sendo que você é
secretário de Cultura, né? Quer dizer, eu acho que há 1000 coisas à frente na fila da cultura, além de se reunir com um lutador de jiu-jitsu, numa reunião que, caso até se prove o contrário, poderia ser facilmente feita online, como todas as pessoas fizeram durante a pandemia. Então, falta explicar sim, porque no apagar das luzes isso é de 2021, em pleno dezembro, você vai gastar 80 mil reais numa viagem dessa. Você precisa justificar isso é gestão, dinheiro. Amanda. Você não isso é pode gestão, rasgar. isso é governo. Gestão, então isso é governo, é gestão, é assim que se faz. A gente quer saber os resultados da reunião, então, com Renzo Grace, que justificaram o gasto de 80 mil reais de dinheiro público. Quais os resultados? Como é que a população brasileira vai se beneficiar desse gasto estratosférico com uma viagem durante 5 dias para Nova York? Olha, isso não parece uma viagem, uma reunião, parece mais um passeio de final de ano, em dezembro. E depois essa viagem foi repetida para Los Angeles pelo André Porciúncula, que é braço direito aí do Mário Frias. Eu acho que a população brasileira merece resposta, sim. Afinal de contas, é o nosso dinheiro, inclusive. Tem um relatório, Amanda, se você... Ali. Tem um relatório e explicações sobre tudo. Você pode questionar como questiona qualquer ato do governo, questiona até o ar que o presidente Jair Bolsonaro respira, como se ele respirasse demais. Então, é uma questão de governo, é uma questão de gestão. Muito simples. O presidente é eleito para gerir. No final, haverá um julgamento sobre a gestão, um julgamento como tal. Se você pegar qualquer ato do governo, ele é diferente do ato público. E aí fica a hipocrisia. O carro do governo, ele gasta mais combustível do que o carro comum, porque é uma gestão. Então, há uma hipocrisia muito grande nesse processo e nesse julgamento. Hipocrisia é gastar 80 mil reais e a gente não saber qual é o resultado dessa viagem. Então, Zé. vamos lá. Porque, por exemplo, é só ler. Bolsonaro foi à Rússia, ele justificou e falou, precisamos ter uma relação estreita com a Rússia por causa dos fertilizantes. Ok. Então, qual a justificativa dessa viagem do secretário Mário Frias? Eu vou te dar a justificativa. Principalmente, quais são os resultados? Eu vou te dar a justificativa. Eu conversei com o Mário Frias sobre essa viagem e, ao contrário dessa narrativa que está sendo colocada aí, eles não foram de classe executiva coisa nenhuma, foram de classe econômica. Os dois dividiram o quarto em Nova York para não ter que pegar 2 quartos e, portanto, reduzir a despesa. E eles não foram lá só fazer reunião com o Grace, coisa nenhuma. Eles se reuniram com 4 produtoras da Broadway que estavam acostumadas a grandes projetos de Lei Rouanet aqui no Brasil e que disseram para o Mário Frias e para o seu colega que estavam abismadas com o volume de recursos que as produções brasileiras tinham quando iam comprar, né, essas empresas brasileiras que captam dinheiro da Lei Rouanet, iam lá comprar direitos para produzir peças da Broadway no Brasil, né, peças de Nova York. E essas peças enfim, não vou citar nomes aqui porque são empresas estrangeiras. Essas empresas falaram, olha, nós nunca ouvimos falar em nenhum lugar do mundo alguém que chega aqui com orçamento ilimitado de 12, 14, 17 milhões de reais, às vezes 5, 6 milhões de dólares na época, para fazer peças, montagem de peças e espetáculos no Brasil. E aí ele foi lá explicar, porque ele falou, olha, não é mais assim, a gente agora aqui tem uma outra estrutura, mas ainda assim nós queremos que vocês continuem produzindo, apoiando artistas brasileiros pequenos, que recebem e que merecem receber apoio de grandes produtores da Broadway. Ele foi abrir contatos com essas empresas da Broadway para pequenos produtores culturais do Brasil. Não foi só essa história de fazer livro do Grace. Isso foi uma expressão, isso foi uma tentativa de rotular a viagem do Mário Frias como uma viagem para o Grace. Mas não é verdade. E como disse bem o Zé Maria Trindade aqui, todo santo dia, né, essa oposição liderada nesses casos de utilização da máquina pública, de instrumentalização do judiciário, feita pelo Randolph, pela Rede, pelo esse monte de gente que nunca abriu a boca para falar nada dos desvios do PT. O PT desviava 39 mil reais por minuto. E nunca esse pessoal entrou na justiça para discutir absolutamente nada. A Dilma Rousseff foi para Nova York e gastou $1 milhão de hospedagem por uma semana em Nova York. $1 milhão. Nós estamos falando de 39 mil reais para 2 autoridades. O presidente Bolsonaro gastou mais de $1 milhão para férias em Santa Catarina. $1 milhão era o que a Dilma gastava cada vez que ela ia para Nova York. O Mário Frias foi em 2 pessoas de classe econômica, dividiu o hotel, fez um trabalho importante. Você pode até dizer, eventualmente, que algumas coisas poderiam ser feitas por videoconferência, de repente outras não.
O fato é, como o Zé Maria colocou com bastante equilíbrio aqui, do ponto de vista de despesas institucionais de um governo esse que está dando bilhões de reais de lucro nas estatais, porque acabou a roubalheira, esses 39 mil reais não são nada, zero. Está fazendo tempestade em copo d'água. É que nem a história da Val do Açaí. Do ponto de vista financeiro é nada, é zero. Compara com o que o PT roubou nesse país por minuto. Não foi ao longo dos 22 anos que a esquerda teve só no poder, não. O PT roubava isso daí, 39 mil reais por minuto. Tá? Então vamos parar com essa demagogia ridícula, né, de colocar essas pequenas coisas como se fossem grandes escândalos do governo Bolsonaro. Não tem nada disso, tá? Vamos parar com essa bobagem. Isso não serve de justificativa e não serve de comparação, sabe? Serve sim, de muito boa comparação. O presidente Bolsonaro gastou mais de R$1 milhão para passar as férias de final de ano agora em Santa Catarina. Gastou bastante também nessa viagem à Rússia, ainda levou o filho Carlos Bolsonaro, que até hoje a gente não sabe. O filho não custou nada, foi de carona no avião, Amanda. Vai, para com isso. Qual função ele teve nessa viagem? Certamente não foi. O Lula levava a Noronha lá, a namorada dele. É vereador pelo Rio de Janeiro e R$80 mil numa viagem de 5 dias para Nova York. Não foi 80, foi 39. Aqui ou em qualquer lugar do mundo. Não foi 80, foi 39. Para saber quanto custa uma viagem a Nova York de 5 dias para duas pessoas, para você 5 dias, esse 39. Gasto tá. Que esse gasto é uma soberba, assim, não é uma soberba, coisa completamente nenhuma, estratosférica. Vai.